Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8/12, nós vamos meditar de Filipenses, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Epístola de Paulo aos Filipenses, né? Há várias visitas subsequentes a Filipos, né? E após receber também auxílio financeiro ocasional, Paulo agora, preso em Roma, vai escrever a epístola aí aos Filipenses, né? Porque era uma igreja que era decorrente do seu ministério. Os filipenses, eles haviam, mandado já socorro financeiro a Paulo, e o último envio foi através do jovem chamado Epafrodito, que era um membro desta igreja, e ele foi visitar Paulo, né? E nós podemos ver que esse Epafrodito, ele fica muito doente, né? Ele chega quase a morrer, né? E ele se recupera, e Paulo escreve por duas razões: para agradecer todos esses donativos, está lá em Filipenses 4, e para mandar também Epafrodito de volta, né, com essa carta, para que ele soubesse que Epafrodito estava bem, né, que ele já tinha se recuperado. E outra coisa também que era comum ali na cultura dos filipenses, né, é que as mulheres de Filipe, elas tinham grande independência, então elas se reuniam, está lá relatado em Atos 16:13, elas dirigiam seus próprios negócios, né? Eram mulheres de negócios. Atos 16 mostra isso. E até mesmo criavam contenda dentro da igreja. É isso mesmo. E Paulo aqui vai aproveitar essa carta para tratar dessas questões das mulheres, né? Dos problemas que ocorreram em decorrência, né, dessas tantas liberdades que as mulheres tinham e que não souberam administrar bem. Olha só, Paulo e Timóteo, servo do Senhor Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ação de graça e súplica ele vai fazer em favor desses filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense por todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante a Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e a todos os demais. Em tempo e fora de tempo, Paulo pregava o Evangelho, e não é porque ele estava preso que isso inibia o Evangelho de se propagar, né? Algumas efetivamente proclamam Cristo por inveja, porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Este, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação
as minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa de esperança de que em nada serei envergonhado. Olha que lindo, né? Porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Foi isso que Paulo diz, não é? Entretanto, se o tiver na carne, faz fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. E aí, ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar, né, com Cristo, que é incorruptível melhor. Que coisa linda, né? Paulo já não tem mais prazer nenhum aqui nesse mundo. E aí ele fala, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e a vossa fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco, né? E aí o capítulo 2 é uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Ele fala assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo e alguma consolação de amor, alguma comunhão em Cristo, se há entranhados afetos de misericórdia, contemplai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sendo unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que em nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E isso se cumpre, uma declaração de Isaías 45, 23, né? E aí ele vai falar que, mediante a isso, desenvolveu-se, né, o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedientes, não só na minha presença, porém muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com amor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração e sem contenda, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros do mundo, perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo, assim vós também. Pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, né?
E aí nós vamos ver que Paulo vai trazer notícias de Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o seu próprio, não o de Cristo Jesus. E conheceis o meu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. E este com efeito a quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor de que também mesmo brevemente irei. Julgarei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de luta, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, né? Então, aquilo que eu falei lá no início, ele está mandando de volta Epafrodito depois, né, de Epafrodito ter sido sarado, né, de um mal muito terrível que tinha cometido ele. E aí ele fala: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar sua própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo, né? Então, Paulo tinha esses dois homens, Epafrodito e Timóteo, como irmãos, como queridos, como filhos, né, dele. E aí nós vamos ver que Paulo, no capítulo 3, vai trazer essa exortação, a alegria cristã, alertando eles contra falsos mestres, né? E ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escrevo estas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos de Cristo e não confiamos na carne, né? E aí ele vai trazer, inclusive, bem eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu do hebreu, quanto à lei, fariseu. Então ele dá o currículo dele aqui, né? Quem Paulo era. E ele fala, mesmo tendo toda essa pompa, todo esse currículo, eu não confio na carne, né? E aí ele fala da soberana vocação, né? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para qual eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais noutro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcancemos. Que coisa maravilhosa, não é? Que Paulo fala aqui no capítulo 3. E por fim, o capítulo 4, ele fala: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. E aí ele vai fazer um apelo às mulheres, né? Olha, apelo de Paulo para Evódia, tá? E Sintique, né? Que eram duas mulheres, duas líderes importantes ali na igreja, que estava tendo contenda entre elas. Rogo-vos a Evódia e rogo-vos a Sintique que pensem
concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, julgo também e peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Então eram líderes de excelência, mas que estavam tendo divergência entre elas, né? Então Paulo, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Seja a vossa moderação conhecimento de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida também em Deus as vossas petições, orações, pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? E aí ele nos dá um conselho do que devemos pensar. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtude. E se algum louvor existe, nisso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste de mim, isso praticai. E o Deus de paz será convosco, né? E aí, por último, Paulo expressa sua gratidão e nos fala o versículo, talvez um dos versículos muito conhecido de Filipenses, né? Porque Paulo primeiro fala, né, que mesmo tendo toda a pobreza, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? E aí ele fala no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.